Gente, coisa feia, né? Desligar na cara das pessoas. É uma coisa horrorosa. Vocês me perdoam, eu empolguei falando, não vi que a nossa aula ia cair. A gente perdoa, a gente perdoa. Vocês perdoam, né? Muito bom. Vocês me perdoam, tá bom. Isso. Já entrou todo mundo. Então, vamos voltar lá. Então, esses são, meninas e meninos, os 3 tipos de estímulo que eu vou ter. Então, recapitulando. Estímulo neuronal, eu vou ter um nervo lá no meu sistema nervoso central, que vai fazer ativação, vai falar para a glândula, libera hormônio. Segundo tipo de estímulo, estímulo hormonal. A minha glândula precisa de um hormônio para fazer ela liberar hormônio, que é o caso, por exemplo, da tireoide. E o terceiro estímulo, que é o estímulo humoral, que vai depender de alterações sanguíneas, concentração de íons e nutrientes. A gente viu 3 principais íons que vai ser importantes aqui nesse tipo de estímulo, que é o íon cálcio, íon sódio e íon potássio, tá? Esses 3 íons são os principais. Então, primeiro tipo aí de estímulo, o estímulo neuronal. Então, é proveniente de uma fibra nervosa. Então, lá da minha medula espinhal, da minha coluna, sai um nervinho que vai até lá na medula da minha glândula suprarrenal. Lembra? Glândula suprarrenal é o chapéuzinho que fica em cima do rim. É aquela glândula lá. Então, essa inervação sai um nervo lá da coluna e vai lá na glândula suprarrenal. Quando eu passo por algum medo, algum susto, tem uma inervação que fala para a glândula, libera adrenalina. Por isso, a liberação de adrenalina, ela é rápida. Por quê? Porque eu tenho uma inervação que vai fazer, é mais rápido entre os hormônios, é um dos mais rápidos a serem liberados, tá? Então, eu vou ter a liberação aí desse hormônio, tá? E um exemplo de estímulo hormonal. O estímulo hormonal, eu vou ter um hormônio que vai estimular minha glândula a liberar outro hormônio. Então, nós temos aqui o exemplo. Lá no meu hipotálamo, na minha glândula pituitária, vou liberar vários hormônios, não foi que a gente viu? Que é a hipófise que domina, que manda na festa toda, né? Ela que libera o hormônio para estimular a glândula da tiroide, para a tiroide liberar os seus hormônios. Ela que vai liberar um hormônio para estimular o córtex da suprarrenal a liberar os seus hormônios. E é lá na hipófise que eu vou ter a liberação de hormônios para estimular, por exemplo, os testículos a liberar testosterona. Então, essas glândulas, a tiroide, a córtex da suprarrenal e os testículos, eles dependem dos hormônios que a hipófise vai liberar, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho o hipotálamo, que vai liberar CRH. Esse hormônio vai ser guardado aqui na glândula da hipófise. Aí chegou o estímulo. Chegou de manhã, aquela hora do soninho, que eu preciso acordar. Aí, o que a adenohipófise faz? Ó, a Vânia ali, ó, já deu 10 horas da manhã, tá na hora dela acordar, despertar para a vida. Ela precisa produzir o quê? Cortisol. Então, a adenohipófise libera a ACTH. A ACTH vai estimular o córtex da suprarrenal, que é a parte mais externa ali daquele chapéuzinho, né, que fica em cima do rim.
Com esse estímulo do ACTH, eu vou conseguir produzir cortisol. E o cortisol, lembrem-se, cortisol é o hormônio Cadê a anotação de vocês? Estresse. É o hormônio do quê? Estresse? Isso, Bia. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, se eu tiver liberação de cortisol, opa, tá na hora de eu acordar, já é 10 horas, tem muita coisa para fazer, daqui a pouco tá no almoço, eu tenho minhas séries para assistir. Então, tá na hora de despertar. Certo? Consequentemente, com a liberação do cortisol, eu vou ter a resposta. Eu vou ficar alerta, acordada. Certo? E olha que legal, começou a liberar cortisol. Chegando no cortisol, em uma condição normal, começa a aumentar muito meu cortisol. O que meu corpo entende? Esse estímulo chega aqui no hipotálamo. O cortisol chega lá no hipotálamo e fala assim, ó, tá suficiente de cortisol, ela já acordou. Então, a adenohipófise para de liberar ACTH e eu paro de ter produção de cortisol. Por isso que de manhã eu me sinto mais alerta, produziu muito cortisol chega no pico de manhã, no decorrer do dia ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. À noite é o período que eu tenho menos cortisol. O que eu faço à noite? Eu durmo. Tá? Então, é essa regulação que o organismo vai fazendo. Tá? E o estilo humoral? A gente, ó, meninão, hein, Karina? Você viu o tamanho do meu bebê? Esse é o seu bebê? Menina, tá quase do seu tamanho. Esse é o meu caçula. Meu Deus. Meu chá de bambu para esses meninos. Graças a Deus. Deixa crescer. Então, vamos lá. Estímulo humoral. Proveniente de alterações sanguíneas, né? Então, eu vou ter alterações de íons que vão estimular ou não a liberação dos hormônios. Então, vamos lá. Concentração de cálcio. Minha concentração de cálcio lá no sangue tá como? Tá alta, aumentando a concentração. A minha célula da tireoide entende isso. Lembra que lá na tireoide, na paratireoide, eu tenho um hormônio, ó, vamos voltar lá. Paratireoide, cadê? Oh, o Alessandro entrou. Aqui, paratireoide. Qual que é a função da paratireoide? Controlar a concentração de íons cálcio extracelular, ou seja, fora da célula. O que o paratormônio, a paratireoide faz? Absorção intestinal de cálcio, faz a excreção de cálcio pelos rins e liberação de cálcio dos ossos. Então, paratormônio, tira o cálcio dos ossos, tá? E joga para dentro da corrente sanguínea. Perfeito, então. Recapitulamos. Então, tô lá com doses altas, doses baixas, perdão, de cálcio. Cálcio na minha corrente sanguínea tá pouco. A célula, a paratireoide entende isso e libera paratormônio. Paratormônio vai para a corrente sanguínea, chega nos ossos e nos rins. O que ele vai fazer? Vai aumentar a absorção, a reabsorção óssea, aumenta a reabsorção de cálcio nos rins, produz calciferol e aumenta a absorção de cálcio no intestino.
que aconteceu depois dessas 3 reações do paratormônio? Aumentou a concentração de cálcio no plasma, que era o que eu queria, não era? Eu preciso de cálcio na minha corrente sanguínea. Aí começa a subir cálcio, subir cálcio, subir cálcio, subir cálcio. Chega numa hora que, ó, cálcio chega lá na paratireoide e fala assim, ó, tá bom de cálcio, aqui a gente já tá com muito cálcio. O que a paratireoide faz? Para de produzir paratormônio. Então, essa regulação, gente, ela é feita o tempo todo, tá? Então, o nosso corpo, quando a gente começa a estudar esses estímulos, a gente percebe o quê? Que o nosso corpo, ele é muito dinâmico. Ele fica o tempo todo controlando. Produz hormônio, para de produzir. Aí começa a cair a taxa de cálcio. Opa, vamos produzir cálcio. Vamos produzir paratormônio. Aumentou muito a concentração de cálcio. Opa, para de produzir paratormônio. E fica essa regulação o tempo todo. Não só do paratormônio, mas de todos os hormônios que sofrem, todas as glândulas que sofrem estímulo humoral, tá? E essa concentração, esse mecanismo de produz, para de produzir, produz, para de produzir, a gente chama de controle por meio de feedback. Feedback é um nome em inglês. Quando a gente traduz, chama retroalimentação. O nome é meio estranho, mas ele faz todo sentido, tá? O que é esse feedback? Exatamente isso, tá? Eu tenho a secreção de um hormônio que causa inibição ou estímulo. Aumentou muito, opa, precisa parar. Tá faltando, opa, precisa aumentar. É isso, é essa regulação, tá? Então, para a gente entender, deixa eu só ver se algum aluno precisando entrar aqui na aula. Então, para a gente entender isso, tem essa imagem aí. Deixa eu só ver. Oi, Alessandro, tudo bem? Tô vendo aí que você entrou agora. Seja bem-vindo aí na aula. Tudo jóia? Ó, eu sei que você tá, né, um pouco aéreo aí, é muita coisa. Você entra depois na aula que eu vou postar no YouTube e assiste essa aula desde o início, tá? Para você poder entender esse raciocínio aí que a gente está fazendo, tá? Então, vamos lá. Regulação por feedback. Então, vamos entender o que é esse feedback, esse nome esquisito aí. Então, eu tenho um estímulo no meu sistema nervoso central. O que seria esse estímulo? Olha, eu estou precisando de liberar, vamos pensar aí num hormônio. Precisando liberar T3, T4. Meu metabolismo está ficando lento. Recebe esse estímulo pro hipotálamo. O hipotálamo vai produzir o hormônio que vai estimular, vai produzir o hormônio, esse hormônio fica armazenado lá na hipófise e fica esperando. Ó, a minha taxa de T3 e T4 está diminuindo. Eu posso ter pouco T3 e T4 no organismo? Não posso. Aí, o que a hipófise entende? Ó, tá precisando estimular a tireoide aí, a tireoide tá de bobeira. Aí ele libera o hormônio. O hormônio chega lá na glândula periférica, chega lá na tireoide e fala, ó, tireoide, estamos precisando de T3 e T4. Tireoide produz e libera o hormônio. Libera T3 e T4, chega lá nas células-alvo e eu vou ter o efeito. Qual que é o efeito da tireoide, do T3 e T4? Aumento do meu metabolismo. Aí está produzindo, 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 produzindo. Eu posso ter muito T3 e T4 no organismo? Não posso. Aumentou demais. Estou tendo muito hormônio.
Vem a regulação por feedback. Chega lá no hipotálamo e fala, ó, para de estimular a tireoide, já deu. Esse estímulo negativo. Fala para a hipófise, ó, sabe aquele hormônio? Para de produzir. A tireoide já tá legal. E chega lá na glândula periférica, na tireoide, a tireoide para de receber estímulo para liberar T3 e T4. Vou ter liberação de hormônio? Sem estímulo? Não tem. Aí fica a dose ideal. Mas nosso corpo é estático? Não. Nosso corpo é dinâmico. Eu tenho ali T3 e T4, meu fígado e meu rim vai fazendo o quê? Metabolizando e jogando fora, metabolizando e jogando fora. Minha taxa hormonal de T3 e T4 começa a cair. É natural. Começou a cair T3 e T4, como fica meu metabolismo? Lento. Meu metabolismo começou a ficar lento. Opa! Tá faltando T3 e T4. Volta o estímulo para o hipotálamo. Ó, hipotálamo. Metabolismo do corpo tá ficando lento. Vamos liberar, então, o estímulo para a tireoide? Aí libera o estímulo, vai lá para a hipófise libera o hormônio que vai estimular a tireoide, chega o estímulo, a tireoide libera T3 e T4. Certo? Isso é o que a gente chama de regulação por feedback. O feedback ele pode ser positivo, ou seja, produza T3 e T4. Ou ele pode ser negativo. Ó, tá bom, para de produzir T3 e T4. Isso que a gente chama de regulação por feedback. Retroalimentação. Vai ser o efeito que vai controlar o estímulo ou a falta de estímulo para liberação. Então, gente, o nosso corpo ele não para momento nenhum. Isso que a gente acabou de comentar agora. Ficou claro para vocês? Eu sei que é complexo. Na primeira vez que a gente escuta tudo isso, faz um nó. Você fala, meu Deus, ela está falando grego. Mas se você parar e começar a desenhar os esqueminhas, facilita o entendimento, tá? Para vocês. Então, aqui também tem uma forma de estímulo. Então, vocês lembram que eu falei que o hipotálamo é o que manda na festa toda? O hipotálamo é o que manda e desmanda. Tem uma coisa no nosso sistema hormonal que chama eixo hipotálamo-hipófise. O que é esse eixo? É isso aqui, ó. Eu tenho o hipotálamo aqui e aqui eu tenho a hipófise. Lembra que eu falei para vocês que a hipófise ficava dentro de um buraquinho dentro do osso? Isso aqui é o osso e aqui é a hipófise. Ela fica protegidinha. O osso faz um buraquinho só para acomodar essa estrutura, tá? Então, a hipófise, que fica aqui, ela é a glândula mestre. É ela que vai liberar todos os hormônios para estimula tal glândula, não estimula, estimula testículo, não estimula, estimula ovário, não estimula, estimula tireoide, estimula córtex da suprarrenal, estimula a medula da suprarrenal. Todos esses estímulos vão sair daí. Então, se alguém perguntar para vocês qual é a glândula mais importante do sistema hormonal, isso tem que ficar na mente de vocês. Qual é a glândula mais importante do sistema hormonal? A hipófise. Qual é a glândula mais importante do sistema hormonal? É a hipófise. Ela é considerada a glândula mestre, porque ela vai mandar, ela comanda a maioria dos sistemas endócrinos, certo? Pode perguntar, Estevam.
Professora, quando a pessoa tem puberdade precoce, então, essa glândula ela ativa antes, assim, os hormônios? Ela tem o quê? Precoce? Puberdade precoce, uma criança tem. Uhum, A hipófise, ela ativa os hormônios antes, sim. mas aí para conseguir cuidar tem que fazer tratamento ou a glândula mesmo? Depende muito do caso, viu, Estevam? A gente observa, por exemplo, que esse estímulo da puberdade precoce, ela está muito mais saliente nos últimos anos. A gente não tem uma certeza do porquê que isso acontece. Há algumas teorias. Por exemplo, a carne que a gente come hoje em dia, ela tem muito mais hormônios, né? O gado, para ele crescer, para ele ter uma massa muscular maior, eles injetam hormônio no gado, eles injetam hormônio no frango. Um frango que demoraria aí 2 meses para desenvolver, ele cresce em 24 dias. Então, todos esses hormônios que eles colocam nas criações, no gado, e nas aves, e no porco, em todos os tipos de animais, a gente está ingerindo. Então, acreditam que esses hormônios provenientes da alimentação é que está estimulando a puberdade precoce, tá? Além disso, existem muitas outras coisas que eles vão adicionando hormônios. A nossa alimentação hoje, eles acreditam que é um grande fator para essa puberdade precoce. Então, você me pergunta, o problema está na hipófise? Não, o problema está na alimentação. Uma vez que começa a puberdade mais cedo, o que que a gente tem que fazer? Tem que começar com métodos de prevenção, né? Tentar aí orientar esse jovem, principalmente as meninas, né? Que antigamente aí menstruavam com 13 anos, 14, hoje estão menstruando com 12, com 10. Então, isso vai ser ruim para a própria pessoa, né? A gente vê as meninas de 12 anos têm corpo de mulher. Você vê de costas, você não sabe diferenciar uma menina de 12 de uma mulher de 25. Então, tudo isso é um efeito dessa alimentação. E eu sou muito favorável a essa teoria. Eu acho que vem muito da alimentação dessa população, tá? É uma alimentação com muito hormônio, com muitos estimulantes, até mesmo no leite, né? O gado, que era para produzir aí uma vaca que produziria normalmente 8 litros de leite, hoje produz 30, 40 litros. Então, isso por quê? Porque ela recebe estímulo hormonal. Isso chega na gente e vai ter seus efeitos, tá? Respondi a sua pergunta, Estevam? Respondeu sim. Então, tá bom. Então, gente, depois dessa aula, né? A maioria de vocês, eu sei que tá com a cabeça fervendo de tanto nome, estímulo, nananana. O que que eu quero que fique com vocês? Essa gravura, tá? Tira print, guarda. Se quiser, depois eu mando. Falando nisso, eu prometi mandar aula para alguém, né? Eu esqueci, não sei quem era, mas eu preciso mandar os slides da aula para alguém. Depois eu preciso ver no meu WhatsApp, lembrei agora. Por que que eu falo para vocês que esse slide é o mais importante? Que ele resume tudo. E aqui eu tenho o nome de todos os hormônios e onde que eles vão ter a sua liberação. Exemplo, eu tenho aqui o TRH. O que que é o TRH? O hormônio liberador de tireotrofina. O que que ele vai fazer? Ele vai lá ele está aqui no hipotálamo, ó. Ele vai lá na hipófise e produz o quê? TSH, o tiroestimulante. O que que esse hormônio vai fazer? Vai chegar lá na glândula da tiroide, estimular ela a produzir T3 e T4, e eu vou ter o efeito em muitos tecidos. Outro exemplo, GnRH, o hormônio de gonodotrofina, perdão. Isso lá no hipotálamo. Ele chega na adenohipófise e vai estimular dois hormônios, o folículo estimulante, o FSH, e o LH, que é o luteinizante. Esses dois hormônios
vão ter atividade onde? Lá nas gônadas. O que são as gônadas? Os órgãos sexuais, tá? Vão dar características femininas e masculinas. Tendo esse estímulo, eu vou ter a maturação das células germinativas. Eu vou ter os efeitos que vai transformar as meninas em mulheres e os meninos em homens, tá? Vão ser esses estímulos. Outro que eu acho interessante, esse aqui, o CRH, o hormônio liberador de corticotropina. Vai lá na hipófise, vai liberar o quê? ACTH, adenocorticotrópico. Chega lá na suprarrenal, vai liberar o quê? Cortisol. Cortisol é o hormônio do... Qual que é mesmo o efeito principal do cortisol? Estresse. Isso. Cortisol é o hormônio do estresse. Vai ativar, vai ter efeito em muitos tecidos, tá? Então, esse aqui, gente, é o resumo de todos os principais hormônios, tá? Aí depois eu encontrei esse site, se vocês quiserem seguir, Mestre da Fisiologia no Instagram. Ele posta muitos resumos, então eu achei o canal dele muito interessante. Fala só de fisiologia, então ele é muito bom, ele põe os esqueminhas, umas piadinhas legais. Se vocês quiserem seguir, ele também trouxe esse resumo, que é muito parecido com o anterior, porém ele tem aqui mais... Talvez se vocês acharem o outro mais confuso, pode consultar por esse, ou pode usar o esquema que vocês preferirem, tá? O importante é estudar. Então, isso aqui nós já vimos, como funciona. Isso aqui nós também já vimos. Já vimos. Ativo. Isso aqui a gente já viu. Então, pessoal... Então, o que a gente viu aí? Os principais tipos de hormônios que são derivados do colesterol. Quais são esses hormônios que derivam do colesterol? Hormônios sexuais. Progesterona, testosterona, estradiol. São todos hormônios com base esteroidal. São hormônios que derivam do colesterol, tá? Eles são lipossolúveis. E olha que legal. Testosterona é o hormônio de quem? Masculino. Masculino. E o estradiol é um hormônio? Feminino. Feminino. Um homem e uma mulher tem muita diferença, não tem? Ou se tem. Sim. E a estrutura desse hormônio? Olha que legal, olha como que é a testosterona. Eu tenho ali aqueles 3 anéis de 6 membros e um anel de 5 membros. Tem um OH aqui e um O aqui. Olha o estradiol. Ele tem 3 anéis de 6 membros, um anel de 5 membros, um OH aqui, e a única diferença é um H. Eu tenho um OH aqui, em vez de ter só um oxigênio. Então, a gente observa o tanto que o sistema hormonal, ele é preciso. Um hidrogênio, uma única substância, é que faz a diferença entre a testosterona e o estradiol. Entre um hormônio masculino e um hormônio feminino, eu tenho apenas a diferença de um átomo, que é o átomo de hidrogênio. Então, gente, nosso corpo, ele é muito perfeito, tá? Ele é realmente sensacional, tá? A gente vê que realmente precisa de muita inteligência para criar o ser humano. Então, o que mais que a gente tem aqui? Não, isso aqui a gente já viu.
Esse aqui era super legal, que tinha um vídeo que mostrava como que os hormônios entravam na célula, mas infelizmente o site tirou o vídeo do sistema. Foi uma dó, era um vídeo super legal. Esse aqui a gente já viu, já viu. Tem muita coisa que eu falo antes. Aqui a gente já viu, já viu. Mulheres, então, durante o parto. Esse aqui é um exemplo interessante. A gente viu a ocitocina. Ocitocina é um hormônio que causa contração uterina para o bebê nascer. Não foi isso que a gente viu? Depois do parto, a mulher continua produzindo ocitocina. Por quê? Ela precisa da ocitocina para a liberação do leite, para o bebê conseguir, né, ter ali a expulsão do leite, conseguir se alimentar. Sabe como que é feita a estimulação da ocitocina nesse caso? É a sucção do bebê. Por isso que a gente vê que as mães, principalmente quando estão no hospital, as enfermeiras falam muito, ó, põe o bebê para sugar o leite, mesmo que o leite ainda não desceu, né? As enfermeiras falam isso, ó, o leite da mulher está demorando para descer. E quando o bebê vai sugar, principalmente nos primeiros dias, dói muito o seio, né? Mas tem que, as enfermeiras falam, ó, tem que deixar sugar. Por quê? Essa sucção do bebê é que faz o estímulo da liberação da ocitocina. E com a liberação desse hormônio é que o leite desce, que a gente fala, né? É que ocorre a contração dessas glândulas mamárias e ocorre a expulsão do leite. Tá? Isso aqui a gente já viu. O hormônio antidiurético. Esse aqui é um hormônio interessante. Então, nós vimos que o hormônio antidiurético, ou a vasopressina, o que esse hormônio faz? Ele estimula o rim a reter água, reduzir o suor, e isso é importante para quê? Para controle da pressão. Então, o ADH, hormônio antidiurético, faz com que o nosso corpo retenha água. Se não fosse esse hormônio, a gente ia sofrer de desidratação. Aí, olha que legal. Você e eu, qualquer um de nós, menos os menores de idade, né? Foi na festa, fez uso do quê? Do álcool, uma cervejinha, um vinho. Qual é o efeito do álcool? O álcool, ele inibe, ele bloqueia o ADH. Esse hormônio não consegue mais fazer o trabalho dele. Qual que é a função desse hormônio? Reter água, fazer com que o nosso corpo reabsorva a água que está no rim. Com o bloqueio desse hormônio, o que que acontece? Seu corpo começa a jogar água fora. Então, você toma uma latinha de cerveja, você fica bem. Toma 2, beleza. Toma 3, o que que você precisa fazer? Ir no banheiro, não é? E depois que você foi no banheiro, o que que acontece? Começa a ir toda hora. Por quê? Porque o álcool já teve efeito e você teve o bloqueio do hormônio antidiurético. Certo? Por isso que quem toma cerveja ou qualquer bebida alcoólica começa a ir no banheiro toda hora. Pode falar, Maria Júlia. Eu tô levando balança na cabeça, mas eu não bebo não, tá? A minha prima, ela é viciada em cerveja. Ah, Ela bebe 3 latinhas de cerveja, toda hora tá no banheiro. Toda hora tá no banheiro. Daqui 2 horas, ela tá capotando no sofá. Ela capota. Já era. é por causa Viciada. Em álcool, em vodka. Viciada. todo esse álcool vai ter esse efeito. Bloqueio do hormônio antidiurético, a pessoa começa a ir no banheiro toda hora. Então, a ressaca que você sente, em parte, é pela metabolização do álcool. E outra coisa, por que você sente muita dor de cabeça? Você perdeu muita água, tá?
Então, por isso que ela fica aí de cabeça grande depois que ela capota. Sim. Nem lembro o que se passou. É, isso mesmo. Então, gente, esse foi os hormônios que a gente viu. Principais doenças, quando eu tenho algum comprometimento na hipófise, né? Vocês falaram, ah, Tavani, quando a pessoa tem um problema na hipófise, o que ela pode ter? Pode ter nanismo, que a gente viu que um dos hormônios que a hipófise libera é o hormônio do crescimento. Então, se não há a liberação desse hormônio do crescimento, ou por algum motivo ele é lento, a pessoa vai ter nanismo, não vai crescer. Ou se esse hormônio, né, tiver uma hipersecreção do hormônio do crescimento, o que eu vou ter? O gigantismo. A gente observa que esses problemas, eles são genéticos também, tá? Geralmente a gente vê famílias que têm a apresentação desses problemas na hipófise, tá? Outro problema muito comum, e esse aqui vocês vão se deparar mais vezes aí no balcão da farmácia, diabetes insípidos. O que é isso? Eu não tenho a liberação da insulina por conta de um problema hormonal, tá? Então, a pessoa ela realmente tem que fazer uso de insulina por conta desse problema. A gente vai ver muito esses casos. Esses daqui a gente comentou na aula anterior, né? A pessoa que tem um papo grande, que é um hipotiroidismo, devido à falta ou deficiência de iodo na alimentação. Então, nós vimos que principais sintomas, né? O que a pessoa vai sentir? Cansaço, depressão, pele ressecada, anemia, perda de apetite ou obesidade, e o aumento do volume da tireoide, que é o bócio, né? No caso do hipotiroidismo, quando não tem liberação de T3 e T4. Outra coisa também que a gente observa é esse tipo de olho, né? O olhar arregalado, oxoftalmia é o nome técnico, que é esse tipo de olhar. É típico no caso do hipertiroidismo, perdão, que é quando eu tenho muita liberação de T3 e T4, tá? É um pouco mais raro de ver, mas a gente também observa. Glândulas da paratireoide, quando eu tenho problemas, eu vou ter esse tipo de deficiência. Era mais comum antigamente, hoje é mais raro, porque a gente tem testes, como o teste do pezinho, que já vai ver se eu tenho algum desses problemas hormonais, tá? Tá entre os testes feitos aí para garantir esse sucesso. Certo, pessoal? Então, próxima aula. O que nós Próxima e última, né? Próxima e última, sistema reprodutor. Próxima aula, não percam. O que nós vamos ver? Tabelinha. Por que a mulher menstrua? Por que a mulher fica tão estressada? Não percam a próxima aula, tá bom? Nós vamos ver tudo sobre o sistema reprodutor. Queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, me chamem no WhatsApp. Vocês sabem aí que meu WhatsApp está sempre disponível para vocês, tá? Então, não percam. Eu vou mandar daqui a pouco as perguntas e já vou postar a aula também. Hoje é o último dia do mês, então respondam ainda hoje, tá? É importante que vocês respondam, porque amanhã já era. Então, Felipe, você que entrou aí nos 45 do segundo tempo, eu vou postar a aula daqui a pouco e vou postar as perguntas também. Não, olha, o Felipe até já saiu. Não deixem de assistir a aula, tá? Ele veio só fazer uma visitinha rápida.